Bom dia a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa casa. Aqueles que trouxeram as suas águas, ao final não esqueçam de pegar, tá bom? Que durante a nossa reunião ela vai sendo fluidificada. Hoje eu estou aqui, vocês estão me vendo, pode ser que muitas pessoas não me conheçam, mas tem alguém aqui novo, além de mim? Tem? Bom, de qualquer maneira, sejam todos muito bem-vindos. Pedimos sempre que os telefones possam ficar em modo avião para a gente não ter interrupção, tá bom? Vocês estão fazendo o culto do Evangelho no lar, em casa? Direitinho? Isso é importante, né? Abrimos as nossas portas para Jesus estar sempre presente e até a harmonização do nosso ambiente fica muito melhor. Nossa casa tem atendimento fraterno. Atendimento fraterno sempre aos domingos, 9 horas da manhã, quinta-feira é às 13h30 e temos também na sexta-feira é às 16h30, 18, perdão, às 18 horas mesmo, tá? Hoje nós temos palestra na nossa casa com o nosso companheiro Ricardo Gaspar, do Grupo Espírita Fabiano. E ele vem trazer o tema para a gente, caridade e perdão, 2 braços do amor. E eu estou falando isso tudo, mas com certeza eu também não esqueci daqueles que nos acompanham em casa, pelo canal do YouTube. Então, muito bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês que estão nos acompanhando. E pedimos sempre que Jesus adentre nos seus lares e no nosso também, nos envolvendo sempre com muito amor. Hoje nós temos um companheiro para falar conosco, que vem trazer-nos uma apresentação. Pode ser, sim. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Kaique Assunção. Eu sempre venho aqui divulgar peças espíritas, né? Nosso Lar, O Céu e o Inferno, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia e etc. E hoje eu estou aqui para tratar de um espetáculo diferente, um stand-up espírita chamado Memórias de um Ator Espírita, que de maneira bem-humorada, é claro, conta as dificuldades e lutas, né, para se montar, erguer um trabalho de arte espírita. Em 29 anos de trabalho que nós temos, nós vamos falar bastante sobre isso. Onde e quando? Teatro Miguel Falabella, Norte Shopping, nos dias 3 e 10 de julho. Os convites já estão à disposição pela Simpla. Vocês podem adquirir na Simpla ou também na bilheteria do teatro. Mesmo quem não possa ir, divulgue. Eu vou deixar o cartaz que deve ser fixado lá embaixo. E aí vocês podem tirar foto, divulgar, mandar para os amigos, tá bom? Aguardamos todos lá, gente. Muito obrigado. Bom dia, bom domingo. Obrigado, hein? Tchau. Tchau, muito obrigada, Kaique. Como hoje nós vamos ter a palestra, todos pegaram um númerozinho? Ao final nós temos um sorteio, tá? Então nós vamos ter a nossa página de abertura com a nossa companheira Kátia. Bom dia. Bom dia. Do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O item é o 60. Esmola. Dai antes esmola do que tiverdes. Jesus está em Lucas, capítulo 11, versículo 41. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sob os quais se nos revele e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho
remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos, mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. Graças a Deus. Obrigada, Kátia. Vamos então unir os nossos pensamentos, porque os nossos corações já estão unidos aqui, aquecidos com esse clima, com essa temperatura, com essa ambiência. E assim, respirando tranquilamente, podemos então dizer: Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por chegarmos até aqui. Somos gratos, Senhor, por cada dia que estamos conseguindo vencer as situações que são apresentadas para cada um de nós. A página nos falou de emoções e falou do bem também. Senhor, que possamos, Senhor, na manhã de hoje, refletirmos junto com o nosso companheiro Ricardo sobre o tema que sempre nos alerta e nos dá uma direção. Por isso nós te rogamos também. Toque, Senhor, no nosso companheiro Ricardo, para que ele possa trazer essas palavras que serão para nós essa direção. Nós pedimos também, Senhor, toque também nas águas que ali se encontram, ou que se encontram nos lares, para que elas possam ser fluidificadas durante toda a nossa reunião, se transformando no remédio necessário para o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Ainda te pedimos pelos passistas,
esses nossos companheiros que se colocam como instrumentos, Senhor, nesse momento da aplicação do passe. Que receberemos as energias necessárias, os fluidos necessários. Te pedimos o teu amparo, a tua luz, para todos nós, encarnados e desencarnados. E assim, Senhor, agradecidos por esse início de manhã, pedimos a tua permissão para iniciarmos a palestra da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Ricardo, agora é com você, tá bom? Obrigada. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Maravilha. O tema que foi proposto para a gente hoje foi esse: caridade, perdão, dois braços do amor. Vocês me escutam bem? Então, é um tema interessante porque nós temos muitas ideias que vêm da nossa estudo, da nossa educação, da nossa formação sobre essas duas palavras, sobre caridade e sobre perdão. Temos ideias que o mundo traz para a gente, que o materialismo traz para a gente, que às vezes não são as melhores ideias. E aí a doutrina espírita vem tentar trazer para a gente uma direção, para a gente olhar esses temas de forma diferente. Mas eu vou fazer uma brincadeira aqui daqui a pouco, para a gente poder começar a reflexão. Mas eu queria avisar assim, eu sempre trago, nos meus estudos, nas minhas palestras, eu trago trechos de várias fontes diferentes. O livro espírita é uma bênção nas nossas vidas, é sempre importante a gente trazer a referência, tá? Eu não vou ficar lendo tudo, mas o que importa está ali onde está. Quem quiser, vai lá, estuda, pesquisa, dá uma olhadinha mais aprofundadamente do que eu vou falar aqui. E também para mostrar que, olha, não é o Ricardo que está falando, é a doutrina que está trazendo para a gente. Então, o tema fala sobre caridade e perdão, dois braços do amor. Então a gente vai começar falando sobre o amor. Aí está no problema do ser, do destino da dor, Leon Denis fala do amor, que é o segredo da felicidade. Vocês concordam que todos nós buscamos a felicidade de forma natural? Todo mundo quer ser feliz. Perfeito, todo mundo quer ser feliz. E para ser feliz, o único caminho possível, está lá no Leon Denis, é o amar. Se a gente pudesse resumir em uma palavra o que viemos fazer aqui, nessa encarnação, nessa terra, aprender a amar. Amar mais do que eu cheguei. Eu cheguei amando de alguma forma. Eu tenho que sair amando mais. É para isso que a gente está aqui. E aí ele fala ali, né, que o amor salvará o mundo. Seu calor fará derreter os gelos da dúvida, do egoísmo e do ódio. Forte, bem forte. E é isso mesmo. O amor transforma. O amor faz com que a gente consiga fazer coisas que parecia que a gente não conseguiria. A gente vai e faz. Isso é muito importante. Quando a gente fala, às vezes, de perdão, a gente, todos nós, tá bom? E eu estou, claro, nesse lugar também. A gente se coloca num lugar de, mas é muito difícil, eu não consigo, não tem como. E o amor é esse ponto de virada para tornar possível. A gente está numa etapa da nossa encarnação, das nossas encarnações, melhor dizendo, em que a gente precisa começar a sonhar mais alto. Claro, a gente sempre vai respeitar os nossos limites, as nossas dificuldades, perfeito. Mas a gente precisa se permitir dar passos maiores. Porque a gente já vem reencarnando há muito tempo e agora a gente está nesse momento de transição, né? Nosso planeta caminha para se tornar um planeta de regeneração, nós vamos caminhar juntos com ele. Mas a gente precisa sonhar mais alto. A gente vai falar disso aqui hoje. Sobre o amor, então, é o que resolve todos os problemas, como diz Leon Denis para a gente. O que aquece os corações mais duros.
Então, se o amor é o segredo da felicidade, vamos falar sobre a felicidade, que às vezes também traz conceitos mundanos, traz conceitos de a felicidade é ter isso, é ter aquilo, é fazer tal coisa. Os Cadillacs, eles, na Atitudes Renovadas, falam para a gente que a gente só consegue ter uma visão do que é ser feliz se a gente entender o motivo da existência terrestre. Ou seja, por que nós estamos aqui? Para que a gente reencarnou? Aí sim a gente consegue ter uma noção do que é a felicidade real. E a gente está aqui para amar, como a gente falou antes. Então, se eu tenho na minha mente que ser feliz é amar mais, então eu começo a pensar que talvez eu não precise ter isso, ter aquilo para ser feliz, que talvez aquele problema, aquela dificuldade, aquela questão em família que eu estou vivendo, olha, isso concorre para a minha felicidade. Nesse texto aí, eu não trouxe a referência não, mas nesse texto aí ela fala inclusive que é possível ser feliz mesmo com dor, mesmo com problemas, mesmo com dificuldade. A gente associa normalmente felicidade a um lugar de estar em paz, não ter problemas, não ter dor, ter prazer, ter tranquilidade. E felicidade, na verdade, é ter a oportunidade de amar. Então não depende se eu estou passando por problema ou não. Depende de como eu me coloco frente ao problema. E esse é o segredo da felicidade. Então a gente pode ser feliz, sim, nessa vida. Não vai ser aquela felicidade plena, maiúscula, mas tão feliz quanto a nossa vida permitir, se eu aproveitar bem as oportunidades para aprender a amar mais. Repara como não é isso que a gente escuta no dia a dia. A gente tem uma construção de educação, de mundo, de propaganda, de rede social, não importa. O tempo inteiro o mundo está dizendo para a gente que não é isso, que é outro caminho, que ser feliz é outra coisa, é estar lá sentado de frente para a praia, em paz. Isso é bom? É ótimo. Mas felicidade é muito mais do que isso. Felicidade é ter as oportunidades de amar, ter a oportunidade de fazer caridade, perdão, que são nossos temas de hoje. E aí, trazendo um olhar desses dois braços, né, como propõe o tema para a gente pode fazer a seguinte analogia, assim, que se o amor é esse coração, é esse grande propósito, a caridade é esse amor em movimento, é que vai construir o futuro. Então a gente vai aprender a ser feliz, a gente vai aprender a amar mais através da caridade, exercitando, movimento. E o perdão, por que ele é o outro braço? Que ele desamarra do passado. Então, para caminhar mais rápido para o futuro, eu preciso me libertar do passado. O perdão é o amor que liberta das algemas do passado. Porque a gente tem uma trajetória espiritual longa, muitas encarnações, e por muitas vezes a gente teve problemas, teve dificuldades, se desentendeu com alguém, fez alguma coisa que não devia, e aí quando a gente perdoa, a gente vai se libertando dessas algemas que ficaram para trás. A gente vai falar mais disso? Então eu vou falar dos dois temas, da caridade e do perdão, trazendo as referências para a gente estudar. A gente tem aqui, no final, vou trazer dois casos breves, só para exemplificar. Mas a gente tem que abrir mão dos nossos próprios conceitos para ouvir o que a doutrina está falando. A gente vai ver isso agora. Aqui é a brincadeira, tá? Que imagens das que eu vou mostrar daqui para frente? Tem duas imagens. Vocês associariam mais à caridade, tá? Essa... vendo os rostos estranhando, é isso que eu quero mesmo? Ou essa? São duas casas diferentes. Então, essa imagem traduz mais caridade para vocês ou essa? Cada um pensa, cada um tira a sua conclusão. Talvez a resposta fosse tanto faz. Por que você está mostrando essas imagens? Não tem nada a ver. Mas isso é para confrontar dentro da gente um sentimento de que a gente associa muito
a questão da caridade ao dinheiro, à posse física, quando eu não sei quem vive aqui, o que está passando, o que está vivendo, independente de o mundo vender para a gente que isso é uma coisa bem sucedida, né? Ah, olha, dinheiro, de cima, não sei o quê. Mas não é isso que a doutrina fala para a gente. A doutrina fala para a gente que ser bem sucedido é amar mais. Então, pode ser que as pessoas estejam numa casa belíssima, vivendo problemas gravíssimos em família, vivendo dificuldades, questões, desentendimentos, brigas, questões seríssimas. E aí, tem caridade aí, olha, você pode apoiar pessoas que estão numa situação mais bem-sucedida, você pode conversar, você pode ajudar, você pode abraçar, você pode ouvir, você pode estimular ela a fazer o bem. Da mesma forma, uma pessoa que tem uma situação um pouco mais humilde, não tão boa assim, te ajudar e pode ser ajudada. Assim, caridade está em tudo. Não importa. Não importa a imagem. E aí eu trago a referência do Emmanuel, o nome do livro é Neste Instante, e ele fala assim, olha, a caridade, processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade. Isso é caridade. Então, caridade não é apenas dar dinheiro para quem precisa, não é apenas dar a bolsa, o alimento para quem está passando fome. Também é necessário, também é muito importante, mas é muito maior do que isso. Essa é uma expressão da caridade. A parte financeira é uma expressão da caridade. Mas somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças, dividir felicidade, é para quem está do nosso lado o tempo inteiro, o dia inteiro, na rua. Não é só no centro espírita, é principalmente fora dele. Porque segunda parte da frase, para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus, ou seja, para que o lá fora seja tão bom quanto é aqui dentro, a gente precisa trabalhar. A gente precisa fazer o que ele está dizendo aí, somar alegria, diminuir, multiplicar esperança, diminuir males e por aí vai. Caridade, quando a gente fala, é a gente ouvir o outro, acolher o outro, abraçar o outro, falar palavras de esperança para o outro, seja quem for o outro. A mensagem inicial falava isso, né? Para as pessoas que estão no nosso caminho, que cruzam o nosso caminho. Isso é muito importante porque a gente tem uma tendência de localizar as discussões. Ah, eu faço caridade no centro espírita, né? Porque eu trabalho, eu ajudo, ótimo. Muito importante, fundamental. Eu faço caridade o dia inteiro, se eu estiver atento. Porque eu posso, minha família, ser uma voz de acolhimento, não de briga, mas de tentativa de mediação, de resolução. Eu posso, no meu trabalho, ser uma pessoa que leva a esperança. Isso é bem interessante, porque às vezes em alguns círculos sociais fora daqui, fora da casa espírita, a gente acaba embarcando em conversas, e estou me incluindo, tá? Claro. A gente acaba sem querer embarcando em conversas, não está alimentando esperança nenhuma, está fazendo o contrário, está alimentando desesperança. Sabe, quando você fala assim, as coisas estão difíceis mesmo, não tem jeito. E aí, a gente não está multiplicando esperança, a gente não está fazendo caridade. Quando a gente pode, nós que temos a doutrina espírita, ser uma voz diferente, fazer uma propaganda diferente lá fora. Falar, olha, tá difícil, mas eu acredito que isso vai mudar. Você não precisa falar de espiritismo se não for um ambiente que seja propício para isso, mas você pode dar uma mensagem de esperança. Olha, eu tenho uma criança que vai mudar. Eu acho que é possível, porque a doutrina espírita fala e garante que nós seremos felizes. Posso ter uma vida difícil, eu posso ter uma vida complicada, eu posso ter uma vida que estou passando por doença, por questões difíceis, desencarne de pessoas queridas, mas tudo isso passa. E a vida futura será feliz. Isso não tem dúvida. Isso não tem dúvida nenhuma. O que é difícil para a gente, muitas vezes, é atravessar essa jornada.
Às vezes são muitos problemas, a gente tem dificuldade de lidar com eles, aí a gente precisa de muita prece, de muito culto no lar, como foi falado aqui no começo, de muita ajuda profissional também, por que não, né? Porque muitas vezes é importante a gente se cuidar. Mas a doutrina garante para a gente que passa. Então, caridade, acho que está claro, a gente sai da questão apenas do ter dinheiro para fazer algo por alguém, para ser muito mais do que isso, da palavra amiga, da resolução do conflito, de você abraçar e acolher. É muito mais isso. Vamos para outra referência, que é do Livro dos Espíritos, pergunta 886, que qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E a resposta dos Espíritos é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É interessante aqui que a resposta coloca até o próprio perdão como caridade. Olha, eu não consigo fazer caridade, eu não tenho dinheiro. Você não consegue ser bom? Você não consegue perdoar? Você não consegue falar uma palavra de esperança? Todo mundo consegue aqui. Isso não depende de formação, não depende de nada. Depende de só tentar. E aí, todo o processo de aprendizado, a gente sabe, né? Como é que a gente aprende alguma coisa? Tentando e errando, tentando e errando, tentando e errando, até uma hora que vai. Só lembrar da escola, né? Quando a gente aprendeu na escola, que era, faz um exercício, errei, não entendi, tira a dúvida, tenta de novo, errei, não entendi ainda. Errou 1000 vezes, mas uma hora certa. Por isso que a gente não tem que se incomodar com o erro. O erro, ele é parte natural do aprendizado, faz parte, normal. Então, a gente se culpa, né? Caramba, não consigo, meu Deus, não consegui perdoar, não consegui fazer. Faz parte. O que não pode é parar. Se parar, aí estaciona. Olha, errei de novo, errei 1000 vezes. Mas eu continuo tentando, até uma hora que acertar. Então é isso, olha, benevolência, ser bom, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa agradável, não ser uma pessoa ranzinza, ser uma pessoa simpática, ser benevolente, ajudar, ouvir. Indulgência para as imperfeições, ou seja, você entender a imperfeição do outro. Essa é difícil para a gente, essa é bem difícil para a gente. Né? A gente gosta de ver um defeitinho no outro. Mas ser indulgente é mais ainda, é a compreender porque o outro fez aquilo mesmo que você não saiba o motivo. Então, é entender, olhar para o outro, olha, eu sou espírita, eu tenho Jesus na minha vida, acredito em Jesus, então, de repente, o outro não tem a mesma formação, ainda não teve a oportunidade de ter uma religião que o fortaleça, independente de qual for, né? Mas, de repente, ele não encontrou ainda esse caminhar, não encontrou a palavra de Jesus na vida dele, então, vou compreender que ele não tem a mesma condição de reagir que eu. Olha como é diferente. A gente vai chegar no perdão, eu vou falar mais disso, tá? Vou dar spoiler aqui da minha própria fala. Vamos seguir. Vamos a Jesus. O que Jesus fala sobre a caridade? A frase está a referência bíblica ali de Lucas 6:31, capítulo 6, versículo 31. Mas essa frase diz assim, fazer ao outro o que eu gostaria de que fizessem a mim. Caridade. Está dado. Eu vou fazer para quem está ao meu lado, para quem está na rua, para quem cruza meu caminho, eu gostaria de que me fizesse, de como eu fosse tratado, como eu fosse cuidado, como eu fosse amparado. Estou fazendo caridade. Mais uma vez, não depende de dinheiro, não depende de nada. Tá? Então, algumas referências diferentes, inclusive a de Jesus. Caridade. Então, são conceitos que às vezes a gente não lembra, não trabalha no dia a dia, mas que é importante a gente trazer para a gente combater a propaganda no mundo. Eu vou abrir um parênteses bem rápido aqui para falar sobre isso do mundo. Né? O Leon Denis, no Problema do Ser, Destino da Dor também, que eu trouxe aqui mais cedo, ele tem uma parte que ele fala assim, não se recomenda a leitura de periódicos. Eu falo assim toda palestra porque eu adoro isso. Não se recomenda a leitura de periódicos, jornais, leituras diferentes, porque eles tornam a alma instável.
Então ele está falando porque você passa de um assunto ao outro com muita rapidez. Só que não tinha Instagram na época de pandemia, não tinha TikTok, não tinha YouTube, não tinha Facebook, sei lá. Porque nas redes sociais a gente passa com uma velocidade de um assunto ao outro, todos nós. Pergunta para mim o que eu vi no Instagram ontem. Não faço a menor ideia. Nenhuma ideia. Não lembro. Por quê? Porque é um assunto atrás do outro. Um assunto atrás do outro. E você nem fixa nada daquilo. Aquilo ali, você riu de uma coisa. Foi engraçado aquilo. E passou. E Leon Denis falava isso de leituras, de jornais, de periódicos e tal. Então imagina o quanto a nossa alma fica instável hoje em dia. Vale cuidado, tá? Eu também uso rede social, também faço tudo isso, mas vale pensar sobre isso, para a gente refletir junto, porque a gente acaba vendo muita coisa e não fixando nada. A vida vai passando muito rápido, com assuntos muito rápidos, e a gente só consegue transformar alguma coisa nessa vida se a gente parar, sentir, observar, se observar, entender. Então, por isso que eu falei disso, tá? Que a gente quiser, eu quero ser uma pessoa mais caridosa, eu quero aprender a perdoar. Só se a gente conseguir parar, pensar, refletir. Então, tem que se permitir. Assim como a gente se permite os momentos lá da rede social, né? A gente se permitir também os momentos de reflexão, meditação, parar, pensar na hora da sua prece, refletir um pouco. Importante. Então, por isso que eu estou falando disso. Vamos falar do perdão. Eu já adiantei isso um pouquinho, mas muitas frases que se fala sobre o perdão, muitas vezes nós, assim, né? Nos momentos de dificuldade. Fulano não merece o meu perdão. Não merece. Não vou perdoar para não deixar barato. Se eu perdoar, ele vai sair andando ali. Como é que eu faço? Não posso ser boazinho e esquecer o que aconteceu. Aquilo foi muito grave. Às vezes é bem grave o que acontece com a gente, tá? Às vezes a pessoa faz uma coisa muito ruim pra gente. Mas a gente tem que começar a mudar essas frases. Porque essas aí não ajudam a gente, não. Essas aí colocam a gente num lugar de orgulho, sabe? Assim, eu sou melhor que o outro e o outro não presta. É tipo isso que a gente está falando, indiretamente. Não que a gente não pense isso, mas é isso. Tá? Escondidinho ali é um orgulho, é uma coisa de você achar que é bom demais para perdoar a pessoa que está ali. Isso a gente precisa começar a mudar, porque a gente precisa começar a entender que, aí tem algumas referências que eu vou trazer, mas resumindo, né? Começar a entender que aquilo que a pessoa faz, você nunca faria, tudo bem. Mas você tem outros problemas também que você faz para os outros e às vezes nem percebe. Então, se nós fôssemos pessoas racionais e emocionalmente coerentes o tempo inteiro, a gente pensaria, poxa, ele fez uma coisa ruim, mas eu também faço, né? Então, vamos dar um desconto, né? Beleza, eu tô chateado, ok, mas dá um desconto. Só que não funciona assim, né? A nossa emoção interfere, o nosso orgulho interfere, então a gente acaba tendo dificuldade de perdoar. E é isso que eu falei no começo, né? A gente precisa começar a sonhar mais alto, começar a perceber que a gente consegue, se a gente tentar. Processo de aprendizado de errar, tentar. Pode ser que tenha acontecido uma coisa muito grave que você não esteja preparado para perdoar. Ok, você vai respeitar o seu limite. Mas deixa no seu coração a possibilidade disso acontecer um dia. Só isso. Possibilidade de pelo menos não ficar desejando mal para a pessoa o tempo inteiro. Porque quem é o maior prejudicado quando não perdoa? A gente. Quem é que fica com o pensamento lá remoendo aquele negócio, não sei o que? A gente. Quem é que fica com aquela situação martelando na cabeça? E às vezes você está bem, está feliz, aí volta aquela situação martelando. A gente. Quando a gente perdoa, a gente se liberta de tudo isso. Lembra que eu falei libertar do passado, libertar das algemas do passado? Pois é. Mesmo que o outro não queira te perdoar da treta que rolou, seja qual for,
Mas se você perdoa, se você emocionalmente faz esse movimento, você fez a sua parte. Você se libertou ali. E depois a situação se ajeita. Essa visão de que eu não posso deixar barato, a lei de Deus dá conta da justiça. A justiça não é com as próprias mãos, não sou eu que tenho que fazer algo. A lei de Deus dá conta. Então, se acontecer uma coisa muito grave, a lei de Deus vai ajustar o que aconteceu de grave. A gente vai se reconciliar um dia. Mas a gente precisa começar a sonhar com perdão. Adiantei alguns conceitos, eu trago ali Joana de Ângeles, o livro Atitudes Renovadas, que ela fala o que eu acabei de falar, que quando você tem a capacidade de desculpar, você lá trilha em segurança o roteiro que leva à harmonia, que predispõe à felicidade. Quer ser feliz? Perdoa. Então, ser feliz não é aquela viagem, ficar de frente para a praia, naquela piscina, não sei o quê. Não, perdoa. Porque você vai viver leve. Quem perdoa vive leve, vive. A paz real é a paz de quem perdoa. Então é bom ter momentos em frente à praia, tá? Não estou condenando o momento de frente à praia, não. Deixa ele ali, vivam, aproveitem. Né? A riqueza da natureza está aí também para ajudar a gente, para fortalecer a gente, é isso mesmo. Mas perdoar é o que vai trazer a gente a harmonia e a felicidade, como está dizendo a Joana de Ângeles. Então a gente tem que começar a exercitar, a gente tem que começar a sonhar esses sonhos maiores. Que às vezes a gente também tem uma autoestima mais baixa, muitas vezes, né? Pensar, não consigo não dá não tem como. Dá sim. Vamos esforçar um pouquinho mais, dá sim. A gente dá conta. O fardo é leve, né? Como Jesus falou pra gente, não, o jugo é suave. Então vai dar. Vai dar. Vamos lá. Ainda no livro Atitudes Renovadas, outra passagem. Que essa é difícil, mas fala por mim, né? Mas cada um faça a sua avaliação de você entender a situação do outro, suas dificuldades emocionais, seus problemas de relacionamento, é um modelo de autopreservação de decepções e conflitos. Ou seja, se eu começo a entender o outro, ao invés de ficar me decepcionando com o outro, eu estou me preservando, não estou sendo bonzinho para o outro, não, eu estou me preservando, estou sendo bonzinho para mim. Olha como isso reverte a lógica que a gente pensa normalmente. A gente pensa normalmente que não, eu tenho que ir lá, tenho que me impor, não sei o quê, tenho que me colocar, tenho que mostrar quem eu sou. Não, para me preservar eu tenho que entender o outro. Isso tem a ver com a indulgência que nós falamos. Né? Isso é difícil, é difícil. Essas coisas que eu estou falando todas são difíceis, né? Eu faço isso naturalmente? Claro que não. Mas a gente precisa exercitar. E esse é o grande recado de hoje. Caridade, perdão, assim como outras virtudes, outras questões que a gente tem que desenvolver na vida, é questão da gente exercitar e tentar. E observar a própria vida, se colocar numa postura de observador da própria vida, para ver o que não estou fazendo bem ainda, para dar uma ajustadinha. Aquela situação eu não consigo perdoar, então vou tentar fazer um pouco diferente, ou não me expor àquela situação tanto, ou falar de um jeito diferente, já que me irritei tanto, ou respirar fundo e não falar nada, já que aquilo me irrita tanto. Novas alternativas, novas estratégias, porque faz a diferença para a gente. Então, assim, ela até fala nesse livro aí, também não trouxe o trecho, mas ela fala nessa página aí, uma coisa interessante, que ajuda às vezes, tá? Isso me ajuda, então eu vou compartilhar com vocês. Quando você olha uma pessoa que te fez mal, um inimigo, né, entre aspas, assim, uma pessoa que te fez mal, que você não está perdoando. Se você, a Joana fala, se você olhar em outro contexto, ela é uma pessoa amorosa, que cuida da sua família, que ajuda tal pessoa, né? Isso me ajuda às vezes, você pensar que assim, ela até pode estar tendo um problema comigo, mas em outro contexto ela é uma boa pessoa. Para alguém ela é uma boa pessoa. Isso é importante, tá? Importante, a gente fala de discussões políticas, esse ano é ano de eleição, é um ano de fervilha, né? Discussões por aí. Tenta pensar com um olhar amoroso, apesar das dificuldades que a gente tem de olhar para as pessoas, apesar dos muitos erros dos políticos.
tenta pelo menos ter algum olhar amoroso do tipo, olha, não sabe o que está fazendo, acho que vai ter uma consequência ali. Tenta ter um olhar amoroso, vamos tentar se entender melhor, né? Porque a gente vive em fase de extremos, de discussões extremas, e um está certo, o outro está errado, e, gente, dificilmente alguém está 100% certo, 100% errado. Então vale uma visão ponderada da vida. Isso está escasso na sociedade hoje em dia, ponderação. Né? Olhar com pontos de vista diferentes, tentar olhar sobre outro prisma. Ainda que você não concorde, tudo bem não concordar, né? Mas olhar, deixa olhar, olha, entende? Tá bom, entendi, continuo não concordando. Mas uma visão ponderada, mais tranquila e menos passional. Fica o recado, tá? Nem ia falar disso, me veio na cabeça, falei. Aí conversa com a espiritualidade aí que vai intuindo. Jesus, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. É até a resposta à pergunta se quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, né? Até 7 vezes? Não. 70 vezes 7. Então 490, né? Que é o resultado da conta. Não, também não é. Infinitas, tá? Infinitas vezes. Por quê? 70 vezes 7 é muito mais do que 7, é só esse o sentido da palavra. Então é sempre, perdoar sempre. É o que fala Jesus pra gente. Muito bem. Vamos falar de 2 casinhos de exemplos de caridade e perdão, saindo do senso comum, né? Que é a nossa proposta hoje, sair do exemplo. Do que a gente está acostumado ao mundo falar pra gente, a rede social falar pra gente, o materialismo falar pra gente, enfim. Ivone Pereira. Ivone Pereira teve uma vida dedicada à caridade, tá? De várias formas, ela médium, escreveu os livros, atendia as pessoas, ouvia quem procurava ela. E ela, pela história espiritual dela de outras encarnações, por ter sido suicida em muitas vidas anteriores, em algumas vidas anteriores, ela dava uma atenção especial aos suicidas, que era uma forma dela retrabalhar a questão dela que ficou pendente das outras vidas. Mas ela fazia uma coisa interessante, que é o que eu trouxe aqui hoje, para você ver que caridade não precisa de muito esforço, né, que é uma coisa natural que a gente pode fazer. O que ela fazia? Eu nem sei se existe hoje em dia isso, tá, gente? Me perdoem. Mas antigamente nos jornais tinha uma seção de obituário que falava das pessoas que morreram. Uma sessãozinha, não sei se existe mais, mas existia na época que ela estava encarnada, ali nos anos 1900. E ela lia os obituários e fazia prece pelas pessoas, em especial para os suicidas. Porque ela pensava que poderia aquelas pessoas não terem ninguém para orar por elas. Uma ação simples, caridade, bonita, a essência. Então, aí um trechinho, né? Ela lia o obituário e procurava o nome de pessoas que tinham tirado a própria vida, principalmente porque ela dava atenção à questão dos suicidas. E aí o que acontecia? Depois vinham os espíritos agradecer ela. Olha, não tinha ninguém para orar por mim e você orou por mim. Olha que coisa simples, que coisa boa. Caridade. Caridade. A prece é uma forma de caridade muito, muito, muito importante que às vezes a gente esquece. No dia a dia, na correria, na nossa correria de dia a dia, enfim, todo mundo certamente tem uma vidas atribuladas aqui. Então a gente lembrar da prece também. Não, todo mundo aqui sabe fazer prece, porque é só conversar, é só mentalizar e conversar com Deus, com os espíritos, com quem vocês preferirem, falar palavras. Tem um outro trecho do André Luiz para falar da prece, que vale eu falar aqui para vocês, que não me lembro qual é o livro agora, mas André Luiz estava no mundo espiritual e viu um facho de luz bem grande, subindo assim os céus, né? Indo além de onde ele estava lá, em nosso lar e tudo mais. E aí ele pergunta, né, para o mentor que estava acompanhando ele, o que é isso? O que está acontecendo? É uma prece. Ah, então eu queria ver a pessoa que está fazendo essa prece. A gente pode ver a pessoa fazendo essa prece? Vamos lá.
se aproximaram da terra, foram ver o autor da prece. O autor da prece era um senhor, muito humilde, em que ele repetia as seguintes palavras: Senhor, preto velho está aqui. Era um homem negro. Preto velho está aqui. Só isso que ele falava, nada mais. Então, assim, não é sobre palavras bonitas, não é sobre ficar falando coisas assim, rebuscadas, nada disso. Tá aqui, ó. E quando a gente quer muito, é físico isso, tá? A gente às vezes pensa que uma coisa mágica, não é físico. Quando a gente deseja uma coisa boa, um pensamento bom, ele se desloca no ar e chega até a pessoa. A gente troca essas energias. Então, nossos sentimentos viram formas de pensamento, provocam as ondas que estão no ar, essas ondas se propagam fisicamente e chegam até a pessoa. Então, a gente só tem que desejar bem para quem a gente quiser. Até aquela pessoa que é difícil, deseja bem a ela, porque vai chegar. Não tem dúvida, é físico. É que nem quando a gente pega uma bacia de água, ou vai num lago, alguma coisa assim, joga uma pedra. O que acontece? Pedra faz umas ondinhas, não faz? É igualzinho. Um pensamento faz umas ondinhas e ela chega na pessoa do mesmo jeito. É físico. É real. A gente, às vezes, porque a gente não vê, acha que não existe. Mas existe. Então, prece, pensamento bom para quem a gente precisar, quiser, isso chega. Aí a gente fala, poxa, mas eu fiz tanto prece para aquela pessoa não se recuperou, não ficou bem, né? Ela desencarnou apesar das minhas preces. A prece chegou. Às vezes a gente não consegue o que a gente queria na prece, mas a gente sempre tem uma resposta para essa prece, sempre. A resposta pode ser em forma de energia para suportar aquela situação, para passar por aquela situação, motivação, consolo, amparo, isso sempre chega. E aí os amigos espirituais levam também, né? Ajudam quando a gente se sintoniza com eles. Então não vamos esquecer aí da prece, que é uma forma de caridade bastante importante, fácil, acessível para todos nós. Só parar, se concentrar, larga lá a rede social, se concentra e pronto. Outro caso. Não vou contar o caso todo, tá, gente? Porque não é o objetivo da gente aqui hoje, mas está lá no Missionário da Luz. Tem um exemplo de perdão, que é a reencarnação desse espírito, é um nome engraçado, né? Segismundo, o nome dele. Os nomes de André Luiz são ótimos, né? Cada um mais diferente que o outro, mas está lá no Missionário da Luz o texto. O caso é o seguinte. Tinha um casal, Adelino e Raquel, que eles estavam juntos numa vida anterior a essa que o livro conta. Tá? Era um casal, juntos, tudo mais. Só que o nosso amigo Segismundo amava muito a Raquel. Tinha uma confusão entre os três ali, um triangulinho amoroso, vamos dizer assim. E, num excesso de paixão, ele vai e mata o Adelino, o homem. Nessa vida anterior, né? Isso gera problemas entre eles, né? Matou uma pessoa, Adelino, muita dificuldade de perdoar, porque foi morto por ele. No caso do perdão que a gente está trabalhando aqui. Né? Não tinha como perdoar, impossível, aquela coisa toda. O que vai acontecer? Passa para a vida que o André Luiz está acompanhando lá no Missionário da Luz. Adelino e Raquel reencarnados como casal novamente. Estão juntos. E o Segismundo vai reencarnar como filho deles. Porque é assim, né? Justiça divina. As coisas têm que sair sem se reparar. Raquel já estava mais bem resolvida. Estava ok para receber ele na família. Adelino não. Também ele foi a parte que foi morta, né? Então era um pouco mais difícil mobilizar aquelas energias do perdão. Mas era importante que aquilo acontecesse, como é importante. As nossas famílias são formadas por esses casos, tá? A gente está ali para resolver. Eu sempre brinco dessa questão familiar, que, fazendo um parênteses rápido também. Assim, a gente olha aquela pessoa da família que te ama de paixão, não sei o quê,
tudo bem, não precisa prestar atenção aí não. Curte a pessoa, se fortalece com aquela pessoa, se renova com aquela pessoa. E aquela pessoa que a gente não vai com a cara, que tá difícil, essa que precisa resolver. Então é fácil saber o que a gente tem que fazer nessa vida, é só olhar o que a gente tem dificuldade, é ali. O que tá fácil, já tá resolvido, já é conquista, é vitória, tá feito, aproveita para fortalecer, para dar conta do que não tá bom. Então aquela pessoa que não tá legal, que não consigo me entender muito bem com ela e tal, ela é onde a gente tem que atuar. Mas voltando ao caso, para a gente poder fechar, o que acontece? Eu vou chegar ali na frase. André Luiz e o mentor, e outros mentores, estão preparando essa reencarnação. Então eles visitam a família, vão lá. Adelino está num clima ruim, porque o que estava acontecendo? Né? A gente às vezes não percebe conscientemente, mas inconscientemente a gente percebe. O Adelino estava percebendo a presença dos seres de mundo, espírito, antes de reencarnar, já ali na casa da família. Então ele não estava legal, ele estava de mau humor, o casal não estava bem, estava brigando, estava não sei o quê, porque o ser de mundo já estava ali na casa, espírito, esperando a oportunidade de reencarnar. Então o casal estava registrando isso de formas inconscientes, tipo brigando, olha, não tá legal, não sei o quê. Aí tem o trabalho dos mentores, eles vão, chegam perto. Aí eles tinham um outro filho, tá? Um menino mais novo, já encarnado, né? Ou seja, o mundo estava esperando já encarnado o menino. Chegam perto do menino, dão um passe no menino, olha, fala um negocinho aí para poder quebrar esse climão aqui e tudo mais. Aí o menino faz uma observação interessante, aí já muda um pouco o clima do casal ali, eles acham engraçado o que ele falou, olha a espiritualidade atuando para a gente poder perdoar. Olha que bonito. E eles estão atuando, tá? Essas situações difíceis que a gente vive em família, que a gente estava falando, os espíritos estão atuando, os espíritos amigos, os nossos mentores espirituais atuam para a gente resolver essas questões. Então eles estão atuando lá. E aí o menino falou, não sei o quê, aí o clima ficou mais leve e a Raquel convenceu o Adelino a fazer uma prece antes de dormir, olha a prece de novo. Naquele dia, e que eles fizessem isso com mais frequência. Pronto. Mudou o clima. Né? E aí, na semana seguinte, os espíritos voltam para finalmente preparar a reencarnação, até trabalho de semanas isso, tá? Para preparar a reencarnação do ser de mundo. Porque tem uma cena que acontece no plano espiritual, quando Adelino e Raquel estão dormindo, então eles se encontram com os seres de mundo. E aí o Adelino ainda, né? Vou, não vou, perdão, não perdoo. Mas quando ele finalmente aceita o pedido de perdão do Segismundo, porque o Segismundo estava muito arrependido do que tinha feito, tá? Tem isso também. Ele não estava irritado, ele estava arrependido de verdade por ter matado o Adelino na outra vida. Então ele pede perdão no plano espiritual, enquanto Adelino e Raquel dormiam, desdobrados, né? Encontram com ele, pedem perdão. E aí, quando ele finalmente aceita, olha o trechinho, olha, dissipa as pesadas nuvens de ódio que envolviam seu perispírito. Para quem fez bem o perdão? Para o Adelino. Porque ele estava com aquela energia impregnada no perispírito dele. Então, perdão faz bem para a gente. É isso que eu falei antes. Então, esse é um exemplo. Aí, não vou contar o detalhe, leia o livro. Importante. Mas esse mundo consegue reencarnar, consegue se aproximar, né? O casal já está num clima muito melhor, né? E aí tem a relação lá para poder ter a reencarnação, aí os espíritos vão lá e começam a preparação da vida do ser de mundo. A história é bem legal, é um processo reencarnatório ultra preparado e planejado, nem todos são assim, a gente sabe, mas é um caso que foi bem trabalhado e o perdão fez toda a diferença. Viu como nessas histórias a prece estava envolvida? Vamos levar isso como lição, né? Vamos rezar mais, porque quando a gente não dá conta, a gente reza. Ah, não consigo, tudo bem, reza. E vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Então, gente, assim, para a gente terminar mesmo agora,
Por que a caridade é importante? Por que quem perdoa é importante? Né? A primeira frase que está ali. Porque a felicidade real tem a ver com a felicidade que a gente produz para os outros. Então a gente pensa muito na gente, a gente às vezes pensa muito no egoísmo, né? Que a gente precisa pensar na gente, precisa atender a um prazer imediato e tal. Mas a felicidade real tem a ver com a felicidade que a gente produz em torno. Quando a gente fica feliz de verdade. E aí a chave, fechando tudo, é justamente o amor a si mesmo e ao próximo. Aí a gente fecha. Então quando a gente fala de caridade, perdão, a gente está falando de a gente aprender a ir mais contra o outro, acolher mais ao outro, rezar mais pelo outro. Quando a gente fala de perdão, a gente fala de se perdoar, perdoar o outro, para a gente se livrar dessas amarras e poder construir esse futuro cada vez mais feliz, ajudando mais. E aí a gente está exercitando esse amor maior. E é para isso que a gente está aqui. Né? A gente tem uma tendência a se distrair, às vezes, em questões mais imediatas, como se fosse felicidade. Só que a felicidade está no esforço além. E a gente só consegue chegar lá se a gente, como eu falei antes, observar a própria vida, parar, refletir, ver o que eu preciso mudar e tentar. Um esforço consciente. Então, o que eu desejo para você esse domingo é que a gente aprenda. Porque o tempo já urge para a gente, né? Então, que a gente consiga, todos nós aqui, se esforçar cada vez mais, observar cada vez mais a vida, para sairmos muito mais felizes, amando muito mais do que nós chegamos aqui. Lembrando que é possível, todos nós podemos. Então, fiquem com Jesus, que Jesus nos abençoe. Obrigada, Ricardo. Com certeza, toda vez que a gente vem aqui à frente e vem assistir uma reunião, uma palestra, a gente não volta para casa da mesma forma. Né? Nós voltamos muito mais enriquecidos e muito mais reflexivos. Ricardo, eu vou pedir você para fazer a nossa prece. Ao final, mas você vem para cá, por favor. Ao final nós vamos ter o sorteio, aguardem um pouquinho. Obrigada. Então vamos pedir a Jesus que abençoe nesse momento cada um de nós. Possamos elevar nossos pensamentos ao Pai, a Deus, nos trazendo consolo, esperança, fortalecimento. Mestre Jesus, nos envolva, nos ampare, nos traga novos pensamentos, novas disposições, novos estímulos, para que possamos, assim, dar conta das nossas encarnações, possamos, assim, ser cada vez mais felizes. Que os amigos espirituais aqui presentes possam também nos envolver, nos amparar, trazendo consolo, esperança, trazendo paz, aquela paz que perdurará para todas as nossas histórias que virão daqui para frente. Então, abençoa cada um de nós, as pessoas que estamos pensando nesse momento também, que também precisam dessa bênção, vocês possam permanecer conosco. E assim seja.